Fala Fala pessoal, pessoal, boa noite. Iniciando mais um vídeo aqui no VTCar Show. canal da VTCar e hoje vamos falar para vocês 8 erros que todo vendedor de carro já cometeu. Ou pode cometer. Isso aí, o Kelvin vai começar falando então o primeiro erro que todo mundo um dia já cometeu na vida. Vamos começar pelo primeiro tópico. O primeiro tópico que o meu irmão Vitão já tomou, tenho certeza. Vamos começar pelo primeiro tópico, pessoal, aqui, que eu acho que é um tópico importantíssimo. Acho que todo mundo que já trabalhou com um carro acabou sendo prejudicado dessa maneira de alguma forma. E também é algo que você tem que ter essa procedência para não se prejudicar também. Primeiro, pessoal, você vai comprar um carro e você confia no seu primo, no seu tio, no seu parente, que esse carro não tem leilão, ou não tem sinistro, ou não tem histórico de batida, ou algum registro desse carro está errado. Você não pode simplesmente confiar, mesmo que seja uma pessoa que vende carro, uma pessoa que seja de confiança sua. Você tem que ir e fazer a perícia cautelar. Porque eu vou dar um exemplo para você. Você comprou um carro, passa para mim aqui hoje que ele não tem leilão ou não tem retoque de pintura e eu estou negociando esse carro aqui hoje. O cliente, a partir disso, se na perícia cautelar acusar, ele vai querer que eu renegocie, vai querer que eu tire um valor do carro dele, porque isso não foi o que foi combinado na negociação. Então você pode perder dinheiro com certeza dessa maneira. Até porque se a perícia recusar, você acaba, às vezes, não conseguindo nem financiar esse carro, ou até, das vezes, acabando não conseguindo nem vender. Então você pode perder muito dinheiro por economizar aí R$ 200 que for na perícia cautelar. Eu acho que é um ponto muito importante. Show de bola aí, Manda o Kelvin. segundo aí, Vitão. Isso aí. E só voltando, na questão da perícia cautelar, como que funciona a questão, tipo, como que a pessoa vai saber como ela vai fazer a perícia cautelar? Tipo, porque a pessoa só fala, nossa, vou fazer uma perícia, mas ela não tem ainda a direção. A Então, instrução, né? como isso? Como que ela faz para fazer essa perícia, para ter acesso a ela? Então, primeiro de tudo, se você é da nossa região, você consegue com a gente mesmo aqui na loja, você traz o veículo, a Prática, que é a empresa que faz pra gente, vem aqui no local, faz rapidinho, já manda o PDF para você. Você em poucos minutos já sabe o histórico desse carro, em alguns dias ele fica pronto, impresso também. É bem simples, se você é da região é só falar com a VTCar. Se você é de fora, aí você manda aí qual cidade que você é, que eu vou achar uma empresa para fazer isso para você. Show de bola. E pessoal, segundo erro que todo lojista já cometeu, tanto lojista quanto pessoas particulares que também já tentou comprar ou vender algum carro, que é a questão de cair em golpes. Hoje em dia tem muitos golpes relacionados à compra e venda de veículos, e todos os dias vai se atualizando. Então você tem que tomar muito cuidado toda vez que você for realizar uma compra, você que é cliente, está comprando um veículo que é de outro particular, você tem que conferir documentação. Se tiver alguma parceria de uma loja de veículos, mandar a documentação para eles puxarem, ou se tiver parceria com o despachante, mandar tudo antes. E antes de realizar o pagamento, é importantíssimo preencher o recibo, reconhecer em cartório, da entrada, tudo certinho para não ter nenhum erro nessa questão. E você que é lojista, para você evitar cair em golpe, tem a questão do antifraude que os bancos realizam. Eles fazem uma busca ali, né? Faz uma. É tipo uma perícia com o cliente para entrar no antifraude, faz algumas pesquisas, né? E você sempre tem que tomar cuidado para não intermediar um financiamento de alguém que está querendo dar um golpe no banco, isso acaba prejudicando a loja. Então tem vários fatores e vários golpes que acabam incluindo. Pessoal, terceiro tópico agora. Esse terceiro tópico vai se ligar muito ao quinto tópico que eu também vou falar. Agora eu vou falar sobre a margem de veículos. Quando você começa a trabalhar com carro, você começa a ver que tem carro de margem de 2, 3, 4, 5, 6. E você começa a entrar em grupos de WhatsApp diferentes, ver caras que supostamente fazem repasse. Muita gente, igual o Victor falou, até grupos de golpe também no repasse. Então você tem que tomar muita atenção com essa questão de margem, pessoal. Entre você pegar um golzinho desse daqui, ó, pronto, preparado para a loja, sem leilão, KM baixo, com 7 mil de margem que for, você que não tem que pagar a comissão para ninguém, você que vai só vender e pegar esse dinheiro, às vezes vale muito mais a pena do que você pegar um carro, vamos colocar uma Pajero 2005 que for, com 25 mil de margem. Então tem uma grande diferença, eu quero que você tome cuidado com duas coisas. Primeiro, a margem do carro que você está pegando. Por que ela está tão grande? Existe mais coisa para fazer nesse carro do que aparenta? Igual eu disse para vocês, a avaliação do carro conta muito. Então, primeiramente de tudo, entender por que a margem do carro está grande e entender, às vezes, também sobre o mercado desse carro. Às vezes você compra uma Pajero de 20 mil abaixo da tabela, mas todo mundo está vendendo a 25 abaixo da tabela quem tem uma dessa. Então, tem que entender o mercado do carro e não pode se deslumbrar apenas com a margem do veículo. E agora o quarto tópico para vocês, que é agora relacionado ao prestadores de serviço.
Para você que é particular, é interessante, muito importante você ter um mecânico de confiança que não seja careiro, que não demore tanto para fazer o serviço e que não seja um cara desonesto. É bom você ter também um funileiro de confiança que seja bom de serviço, porque a funilaria é uma das coisas mais importantes, que é onde fica a estética do carro. Então, normalmente o lojista ele tem que ter pelo menos uns 3 ou 4 funileiros ali de confiança, porque a demanda é grande, né, de carros para ele levar para preparação. Então, é importantíssimo você ter um bom funileiro, um bom polidor, Eletricista. exatamente, um bom eletricista, um mecânico muito bom, um tapeceiro muito bom, né? Porque tudo envolve, né? É uma equipe ali que precisa estar junto, que seja bom de serviço, que seja num preço bom para não diminuir sua margem de lucro no carro. Então, esse é um erro que todo mundo já cometeu, fazer um serviço com um prestador de serviço ruim, né? E resumidamente é isso. É o quarto tópico, pessoal. Agora, o quinto tópico, que eu, como eu disse para vocês, se ligava muito ao terceiro, que é a questão da avaliação, pessoal. Você vai ganhando mais experiência com o carro e você vai acabando, às vezes, ficar mais relaxado com a avaliação. Não pode perder o ímpeto de fazer aquela avaliação 100% no carro. Olhar a suspensão, olhar motor, olhar vazamento, olhar esse carro por baixo, olhar histórico do registro do KM, fazer perícia cautelar, levar esse cara no mecânico. Se for problema elétrico, já leva o eletricista nesse mesmo dia. Porque como às vezes você acaba pegando um carrinho assim, vou falar um Onix 2025 aqui, um carro que não tem não dá problema nenhum, eu sempre vendi e nunca deu problema. Aí pode ser que você pegue um ali e você tenha que trocar 4 módulos dele. Às vezes ele tem um leilão, mesmo que seja de enchente, então você pode sim perder muito dinheiro, e mesmo com a sua experiência, às vezes só por uma preguiça ou um relaxo de não querer fazer uma avaliação perfeita. Às vezes, se você já tem um tempo mais corrido hoje, paga alguém para fazer essa avaliação ou leva realmente no mecânico de confiança por 30 minutos ou por R$ 100 que seja na perícia, não perda dinheiro por falta de avaliação, pessoal. Isso aí. E para você que tem dúvidas sobre avaliação, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal explicando exatamente como é feito uma avaliação completa de um veículo. É um vídeo de praticamente 10 minutos ensinando vocês a avaliar um carro no geral. E agora eu vou falar o sexto tópico, que é a questão da nota promissória. Todo mundo bate nessa tecla. Vende boleto, vende promissória, como que funciona, qual que é o risco que tem. Ó, para você que tanto lojista quanto particular vai vender um carro para um parente, para um amigo e quer ter uma garantia, o que que você faz? Vou dar um exemplo desse Gol aqui. Esse Gol, ele hoje vale R$ 33.000. Eu vendo, por exemplo, o meu primo, ele me dá ali 25 mil de entrada e os outros 8 mil eu vou fazer parcelado para ele, 8 parcelas de 1.000. O que que eu faço nessa situação? Eu primeiro seguro, preencho no nome dele e comunico venda no nome dele. Com isso, toda multa que ele tomar vai direto para o nome dele. Tem duas situações, ou essa questão de comunicar a venda, ou eu posso indicar ele como principal condutor na carteira digital. Depois disso, para mim ter uma garantia também, eu já peço para ele reconhecer uma descomunicação de venda. E daí eu seguro esse recibo e essa descomunicação de venda fica guardada comigo. Eu coloco um rastreador no carro, que eu vou pagar ali R$ 50 por mês e ele vai pagando o carro e coloco no contrato. Se ele não pagar o carro, eu vou ter que tomar e devolver um proporcional do dinheiro para ele. Claro que ele vai perder um tanto, porque o carro ele tem uma desvalorização mensal de tabela FIP, de desgaste natural do carro. E além dessa opção, tem também a opção da reserva de domínio. Você faz o seguinte, você vai até o Detran junto com a pessoa que você vendeu o carro e meio que aliena esse carro. Você vai deixar esse carro preso, né? A você, a pessoa não pode transferir, não pode fazer nada com o carro enquanto ela não quitar essa dívida com você. A partir do momento que ela quitar com você, você vai pegar e vai comunicar o Detran que ela quitou com você. Então, teoricamente, o carro estaria quitado com ela. Aí ela tem a liberdade de poder vender para terceiro e realizar a transferência. Top demais, pessoal. Sétimo ponto agora é que você, como garagista, já perdeu dinheiro com isso e também eu quero que você não perda mais, você que não fez isso ainda. O Vitão, meu parceiro aqui, tenho certeza que já aconteceu com ele e comigo também, pessoal. A questão da garantia. Ou também, antes de vender esse carro, você viu que o carro ali tem que trocar um coxinho, tem que trocar um pneu, tem que trocar uma lâmpada, um farol, alguma coisa. Claro que uma lâmpada, um farol nem sempre vai entrar nesse quesito, mas o farol também entra. A questão de peça paralela, pessoal. Tem que saber exatamente qual peça que você está trocando, a importância dessa peça e sempre trabalhar com peças de qualidade. Nunca buscar peças duvidosas, porque isso conta demais.
Você pode dar um exemplo vou dar um exemplo que aconteceu comigo mesmo. Eu tinha que fazer um coxinho de câmbio e de motor de um Honda Civic e acabei colocando peças mais baratas do que o normal. Acabou que eu tive que colocar a peça paralela e depois colocar uma peça original também. Eu aprendi dessa maneira, eu quero passar para você que não aprenda perdendo dinheiro. Então, já que vai fazer uma bike, vai mexer no seu carro, conheça bem ele e use peças de qualidade. Isso aí, lembrando, né, Kelvon, que todos os dias a gente aprende, cada vez mais a gente vai pegando experiência, tanto com o carro mais caro, o carro mais barato. Então, esse ponto que o Kelvon falou é muito importante, dele ter errado, colocado peça paralela e depois começar a mexer com peças originais, para, além de ter aquela credibilidade, né, ainda ele vai pegando essa experiência de não ter mais problemas com o cliente. E acabar perdendo dinheiro, né? Com certeza. Pessoal, oitavo e último ponto para falar para vocês que todo mundo já errou. Esse daí é especificamente para lojistas e também para pessoas particulares entender o motivo, que é a questão da despesa e do porquê pegar um carro na troca mais barato. Primeiramente, quando eu, Vitor, Kelvin, é proprietário de uma loja e a gente tem despesas mensais, então o cliente tem que entender o quê? Que hoje a gente tem que pagar funcionário, tem que pagar aluguel, tem que pagar imposto, né? Tem toda uma burocracia de grande quantidade de contas, né, para pagar. Então, por exemplo, eu estou vendendo esse Corolla, a pessoa chegou com um golzinho mais barato para na troca. Aí a pessoa acha, não, eu quero fazer FIP na FIP. Como que eu vou fazer FIP na FIP se esse daqui é o meu ganha-pão, é meu sustento, e a pessoa, ela tá querendo garantia no carro, ela tá querendo um carro preparado, vai passar o dela ali com alguns gastos, talvez. Então, o que que eu explico para ela? Eu tenho que pegar o dela abaixo do preço, porque eu tenho que pagar comissão para vendedor, eu tenho que emitir nota para tirar a porcentagem de imposto, tenho que ter minha margem de lucro no carro, porque eu me sustento com isso. Sendo, eu vou assumir duas garantias, eu vou dar a garantia do Corolla para ela, vou pegar o Gol na troca, eu vou assumir essa garantia para passar para o próximo cliente também. Então, é importantíssimo a pessoa estar ciente de todos esses gastos, que eu tenho que ter uma margem de lucro. E para a pessoa, mesmo ela pensando que ela vai perder um pouquinho, mas ela vai ganhar também com a credibilidade, porque ela comprando numa loja, ela vai receber todo o suporte, garantia, é muito melhor do que ela fizer um FIP na FIP em particular, que ela pode ter um problema futuro. E a cliente vai falar para você que aí só você tá querendo ganhar. Exatamente, é sempre assim. Só que a pessoa entendendo, tendo essa consciência, é bom para os dois lados. É isso aí, então, pessoal. 8 tópicos que você pode perder dinheiro ou que você já perdeu. E se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, deixa um comentário aí, se inscreve no nosso canal também, curte aí, segue a gente no YouTube e no TikTok, que a gente posta conteúdo diários. Tamo junto e amanhã tem mais. E valeu, pessoal. Siga a gente no Instagram também, que todos os dias a gente faz postagens e acompanhe lá o nosso bordão, que é esse é o champanhe. A VT Car não para. Vamos pra cima.